Boa tarde, hoje nós vamos apresentar o texto selecionado para o mini seminário da disciplina de Educação Comparada. Essas são as integrantes do grupo e nós vamos falar sobre o texto Política, Teoria e Realidade na Pedagogia Crítica, dos autores Michael Apple e Wayne O. Mas antes, nós gostaríamos de começar com uma pergunta. O que você pensa que é a pedagogia crítica? Aulas com uma perspectiva mais política, uma reconstrução dos propósitos da educação ou o estudo das relações de poder e desigualdade como ela se manifesta? E a resposta é todas as alternativas. Calma, calma, que eu já vou te explicar. Para esses autores, a expressão pedagogia crítica se torna um pouco, digamos que, perigosa, porque para eles essa expressão ela é utilizada de diversas maneiras para descrever diversas coisas. Então, antes deles trazerem as ideias, os apontamentos ao decorrer do texto, eles começam estabelecendo o que para eles seria uma pedagogia crítica, que, de acordo com eles, envolve uma reconstrução ampla dos propósitos da educação, como deve ser executada, o que ensinar, e também envolve transformações fundamentais nos pressupostos epistemológicos e ideológicos sobre o conhecimento, sobre o que seria o conhecimento. Dentro então dessa pedagogia crítica, a análise crítica tem um papel fundamental para isso e ela tem algumas tarefas, ela precisa se ocupar com algumas coisas dentro da pedagogia crítica, que é testemunhar a negatividade, a primeira delas. Ou seja, ela deve analisar, perceber as relações das políticas e das práticas educacionais e falar: opa, aí tem um problema. Ela deve testemunhar, dizer aquilo que está errado entre essas duas relações e de exploração e dominação na sociedade. Mas essa crítica, esse testemunho do negativo que está acontecendo ao redor, também deve estar ligado ao ponto 2, que é apontar essas contradições, aquilo que não está de acordo, e falar também dos possíveis espaços de ação. Ela percebe, ela analisa criticamente e ela também aponta aquilo que está contraditório e também uma oportunidade, os espaços para ter ações anti-hegemônicas que podem acontecer ou que já estão acontecendo. Ou seja, ela analisa criticamente, ela aponta e observa espaços, oportunidades de ação. Mas também no ponto 3 vai dizer que a pesquisa é muito importante, que é importante definir o que é considerado como pesquisa, porque enquanto alguns movimentos sociais, uns grupos sociais estão envolvidos em criar esses movimentos e criar ações, também é importante ter o lado da pesquisa. Qual o papel da pesquisa dentro disso? Como ela pode auxiliar e dar suporte para esses movimentos sociais que estão acontecendo. Dentro disso, o trabalho crítico também tem um papel importante de manter viva a tradição de trabalho radical, ou seja, as lutas que acontecem, as tentativas de repressões, de silenciamento contra os movimentos e as lutas pelos direitos e pelas injustiças sociais, o trabalho crítico tem a função de manter viva aquilo que aconteceu, porque muitas vezes esses ataques eles são levados pelo silenciamento para se esquecer a história, o passado, mas o trabalho crítico ele tem a função de manter isso vivo, mas também não em partes passar pano, digamos assim, mas ela analisar criticamente e ampliar também esses movimentos, essas lutas, para que venha a agregar ainda mais a essas lutas e essas causas. Ou seja, pensar nesses movimentos, nessas lutas e ampliá-las e colaborar para que elas sejam ainda mais, permaneçam vivos e continuem conquistando o espaço. O espaço não é ganho, ele é conquistado por causa dessas lutas. E claro, por fim, é dito também de que os educadores críticos, essas pessoas preocupadas com a análise crítica, elas devem também agir em conjunto com os movimentos sociais e as pessoas que estão preocupadas em literalmente ir à guerra, ir à frente, à linha de frente, nessas lutas sociais. Porque os dois papéis são importantes e eles precisam agir juntos e essa parte crítica da teoria também deve dar suporte e colaborar para esses movimentos.
Claro que nós estamos falando aqui dessas tarefas importantes da análise crítica, que uma boa análise crítica precisa agir todas elas em conjunto, mas o texto também fala de que essas 5 tarefas elas são muito exigentes, que elas são difíceis de uma mesma pessoa se envolver em todas elas simultaneamente. Mas, por isso, tem uma longa tradição de conhecimento, de pesquisa, de trabalho crítico que trabalha em paralelo junto para que possa colocar essas 5 tarefas em ação de alguma forma. Tá, mas afinal, qual que é o início da pedagogia crítica? Antes mesmo dessa expressão ser utilizada, já eram realizados projetos que poderiam ser considerados críticos, porque eles desafiavam as relações sociais e as estruturas de poder existentes. Então, para ficar mais fácil de entender as raízes políticas da pedagogia crítica, a gente fez uma linha do tempo organizando os tópicos levantados pelos autores que nessa parte do texto estavam considerando os Estados Unidos. No fim do século XIX, lembrando que era um contexto de pós-escravidão e tinha a presença do racismo institucional, os intelectuais e ativistas afro-americanos buscaram definir o que deveria fazer parte da educação para negros, e eles chegaram no que o Alckmin chama de diversas orientações de currículo negro, que constituía no desenvolvimento por líderes comunitários, uma educação liberal que buscava desenvolver o pensamento crítico e a participação social dos alunos e uma perspectiva nacionalista negra. Indo para o início do século XX, algumas mulheres notáveis assumiram papéis de liderança na organização dos professores, e elas buscavam melhores condições, indo contra a estrutura patriarcal imposta nas escolas. Mas havia críticas, porque o trabalho pedagógico marginalizava as mulheres negras de classe trabalhadora e de países de terceiro mundo. Mas esse esforço fez com que fossem atravessadas as linhas de divisão de classe nos Estados Unidos e em outros países. E a questão de classe é muito importante aqui, porque essa relação da luta de classes contra a exploração não ficou apagada na história da educação crítica. Entre 1900 e 1920, os ativistas socialistas ganharam espaços nas escolas, e inclusive tinham as escolas dominicais socialistas, que era uma resposta crítica com base nas classes à educação pública daquele momento. Entre 1935 e o início da década de 50, surgiu o Comitê do Harlem por Melhores Escolas, que era uma aliança interracial e buscava uma reforma educacional. Era formado por professores, membros da comunidade e organizações políticas. Isso que eu falei aconteceu nos Estados Unidos, mas ele não foi o único país que teve essas práticas anti-hegemônicas no âmbito da educação formal e da informal, gerando não só uma ação política e cultural, mas também de pesquisa referente à educação crítica, desafiando a dominação nessa área. Falando em pesquisa, na segunda metade da década de 70, o foco era destacar a relação entre escola e reprodução social, econômica e cultural, abordando a relação entre macroestruturas sociais, culturais e econômicas e a organização da experiência da escola. Nessa perspectiva de examinar criticamente o conteúdo dos processos de reprodução cultural, o livro que mais ganhou força foi Schooling in Capitalist America, de Bowles e Gintz. Eles estabeleciam um paralelo a nível macro entre as necessidades de produção capitalista e a produção de diferenças econômicas baseada em classes na educação. Pensando além, isso acontecia porque na escola a estrutura parecia ser determinada pela economia capitalista. Apesar de ter problemas, podemos destacar que o trabalho desses autores ajudou a marcar a relevância contemporânea de análises marxistas, neomarxistas e quase marxistas de escolas e da educação, além de instigar os pesquisadores a aprofundar as análises sobre cultura e reprodução ideológica, deixando de basear-se apenas na classe e considerando questões de raça e gênero com mais atenção. Indo para McCarthy e Apple, eles defenderam um esquema paralelístico não síncrono que reconhecesse as interações contraditórias que existiam nos diversos modelos de exploração, facilitando a compreensão no que se refere a classe, raça e gênero, não analisando esses pontos isoladamente e com relevância menor do que eles têm. Com o intuito de ir mais a fundo nas análises levantadas lá por Boyle e Gintz, outros acadêmicos, entre eles Giraud, buscaram apoio em Gramsci, Auster, Hall e Williams e aos estudiosos da Escola de Frankfurt, chegando a uma série de análises e insights acerca da relação entre cultura vivida, escolarização e economia. Abordar temas relacionados à raça, classe e gênero faz da pedagogia crítica um terreno de debates e conflitos, mas também mantém ela sempre viva e crescendo. Depois de tratar de alguns autores e influências internacionais, tem um autor brasileiro que é considerado sinônimo da pedagogia crítica. Vocês sabem quem ele é?
Paulo Freire, que com a publicação do livro A Pedagogia do Oprimido, marcou a pedagogia crítica. Continuando nesse livro, foram vendidas mais de 750 mil cópias desde sua publicação. Então não é exagero quando falamos que foi um marco, porque ele de fato representou o crescimento e a influência da pedagogia crítica no cenário internacional. Teve como base teorias pós-coloniais e revolucionárias. Freire quer que os alunos e professores sejam sujeitos de suas próprias histórias, e para isso sua pedagogia está voltada para a prática, unindo reflexão crítica e ação crítica, com o intuito de gerar diálogos que possibilitem o questionamento das relações de poder e instiguem as pessoas a tornarem-se agentes da mudança. É possível enxergar a influência de Freire no mundo todo, até mesmo em países que têm suas próprias raízes da pedagogia crítica. Apesar de sua influência ser inegável, seu trabalho não foi perfeito e teve críticas. Wheeler destaca a ausência de análise que foque na opressão da mulher e no patriarcado. Lancel Billings aponta a falta de tratar adequadamente as questões de raça. Outros autores também dizem que devia ser uma pedagogia mais verde e tratar questões ambientais com a mesma intensidade que ele tratava questões sociais. Mas apesar disso tudo, Hooks, Stephanus e Wheeler encontram aproximação entre Freire e o feminismo e o antirracismo. E o próprio Freire considerava-se fornecedor, ao educar de possibilidades de usar minhas discussões e teorizações sobre opressões e aplicá-las a um contexto específico, e achava que isso se aplicava ao racismo e à opressão contra as mulheres. Mas vale ressaltar que os críticos da pedagogia crítica, quando incentivados por um desejo coletivo, ajudam o campo a evoluir e o reafirmam como meio mais viável para produzir mudanças educacionais e sociais. Apesar de tudo isso, é importante destacarmos que essa história não é linear, já que as tradições críticas são complicadas, cheias de tensões, contradições e discordâncias. Descartarmos esses aspectos é muito perigoso, pois abriria brechas para que a memória e inúmeros ganhos importantes fossem apagados, o que faria com que perspectivas redutoras e incompletas voltassem a ganhar destaque nesse cenário. Em 1990, com o surgimento das análises pós-modernas e pós-estruturais da educação, análises que tendiam a excluir a discussão de classe de suas estruturas, fizeram com que alguns estudiosos marxistas e neomarxistas assumissem posições ideológicas que destacavam a importância da materialidade das relações de classe. Nesse processo, muito se perdeu dos ganhos obtidos pelas tradições críticas, especialmente no que se referia à compreensão acerca das complexidades das relações de classe dentro do Estado e entre o Estado e a sociedade civil. Além disso, muitos materiais sobre diversos temas passaram a ser vistos como uma forma de rejeição aos princípios fundamentais das tradições marxistas. Foi como se vários dos estudiosos nunca tivessem escrito nada de importante. Diversas pessoas passaram a atacar esses progressos nos estudos, com o objetivo de purificar a tradição marxista, especialmente no que se referia à preocupação com aspectos como gênero e raça, em detrimento da classe. Muitas visões simplesmente não compreendiam que a questão de raça era de extrema importância e poder para a história de muitas das nações, e que, além disso, representavam um elemento essencial para a construção e manutenção de suas relações de exploração e dominação. Os autores também destacam que, por vezes, essas teorias parecem tratar as realidades das escolas e das lutas relacionadas a elas de modo retórico, ou seja, apenas por meio do discurso. É como se essa versão do marxismo flutuasse acima das realidades materiais e ideológicas que analisam a educação, como se algumas dessas análises estivessem desconectadas dos movimentos reais e apenas permanecessem em uma espécie de camarote, descoladas da vida real. Os autores ainda ressaltam o fato de que as discussões críticas sobre as relações de produção e o antagonismo de classes são elementos muito importantes ao longo desse processo, pois, sem elas, nenhuma análise crítica pode ser completa. O texto afirma que uma pedagogia crítica bem feita oferece análises que permitem que teóricos e profissionais práticos possam intervir em situações de desigualdade social e educacional contínuas e crescentes. Também destaca que muitas vezes a pedagogia crítica também é fragilizada por sua tendência ao possibilitarismo romântico, aspecto que se torna crucial, já que as intervenções ligadas a esse movimento são ainda mais importantes diante da formação de alianças direitistas poderosas nos Estados Unidos, Japão, Austrália e em muitas outras nações. Por trás dessas alianças, existem forças que detêm o poder hegemônico por meio da criação de conexões entre o bom senso das pessoas e do uso dessas conexões para desarticular grupos sociais e indivíduos de suas lutas, os rearticulando em novos compromissos ideológicos diferentes dos que eles tinham antes.
Em muitas nações, essa aliança, que é parte da chamada modernização conservadora, é constituída principalmente por quatro forças sociais: neoliberais, neoconservadores, conservadores religiosos populistas autoritários e classe média profissional e gerencial. Os neoliberais têm uma visão de um Estado fraco e os estudantes como capital humano. Já no campo da educação, manifestam-se principalmente por meio de ligações mais estreitas entre as escolas e as empresas. Os neoconservadores, por sua vez, orientam-se por uma visão de um Estado forte, que defende o controle do conhecimento, da cultura e do corpo físico. Quanto à educação, eles se manifestam por meio dos exames e currículos nacionais e estaduais, padrões de conteúdo, patriotismo acrítico e educação moral. Já os populistas autoritários têm sua visão de ordem social pautada diretamente nas autoridades bíblicas e na moralidade cristã, que fornecem as diretrizes para a estrutura familiar e para os papéis de gênero na sociedade. No campo da educação, lutam pela exclusão da evolução e pela inclusão do criacionismo e da teoria do design inteligente nas aulas de ciências, bem como estão envolvidos no rápido crescimento da escolarização domiciliar. A classe média profissional e gerencial, por fim, dá suporte a sistemas de responsabilização, avaliação, produção e medição exigidos pela mercantilização neoliberal e pelo controle neoconservador do conhecimento. Quanto à educação, esse grupo apoia sistemas de altos riscos, testes padronizados e políticas educacionais construídas a partir de formas redutoras de responsabilidade. Embora cada grupo dessa aliança tenha sua própria dinâmica e trajetória, juntos reuniram diferentes tendências sociais sobre uma mesma liderança geral, representando uma modernização conservadora de políticas sociais, culturais, econômicas e educacionais em diversas nações. Assim, existem duas razões principais para dedicar atenção crítica a essas forças e a esses movimentos. A primeira delas é que esses movimentos eram cada vez mais poderosos na transformação das ideias centrais sobre a democracia e a cidadania, o que tornou cada vez mais difícil manter a legitimidade das teorias políticas e práticas educacionais críticas. A segunda razão é de que havia muito para aprender com as forças da direita, especialmente sobre a maneira de construir movimentos por mudanças sociais, mesmo havendo diferenças ideológicas incompatíveis entre os seus grupos. Por outro lado, os autores também destacam que é essencial reconhecer e analisar a força e as reais consequências das políticas neoliberais e neoconservadoras, além de documentar a forma como os novos movimentos sociais podem crescer e se contrapor aos movimentos e tendências conservadoras. Assim, também afirmam que é no momento em que precisam estudar as articulações dos movimentos para delinearem a criação de alternativas é que se juntam as tradições da pesquisa crítica, o papel do pesquisador como agente crítico e a ênfase freireana nas políticas de interrupção. Para eles, escolas são locais de conflito que materializam vitórias e derrotas nas quais os educadores precisam lidar com grandes transformações ideológicas, políticas e práticas. Consideram ainda que é importante aprender duas coisas a partir das experiências de outros educadores que lutam contra as forças da desigualdade. A primeira é que podemos aprender sobre os efeitos reais das políticas e práticas neoliberais e neoconservadoras na educação. A segunda é que podemos aprender de que modo interromper as políticas e práticas neoliberais e neoconservadoras e construir alternativas educacionais mais plenamente democráticas. Além disso, é mencionado que reformas administrativas, organizacionais e curriculares, em conjunto, bem como o compartilhamento de poder, são fatores que ajudam a criar novas realidades, capazes de gerar um envolvimento ativo das comunidades com as situações das próprias comunidades, assim como uma participação muito mais ativa na construção de soluções para os seus próprios problemas. É a criação de uma cidadania mais viva, que aprende com suas próprias experiências e culturas. Fazendo então uma breve retrospectiva do que foi dito até o momento, o texto se inicia expondo o que se enxerga por pedagogia crítica, o que se entende por pedagogia crítica. Após isso, ele parte para as tarefas essenciais que a análise crítica precisa se preocupar, precisa se ocupar, para que então haja o crescimento contínuo e um êxito desse tipo de educação crítica. Depois disso, ele parte para as raízes da educação crítica, juntamente com o histórico acadêmico ao redor do tema, ou seja, trazendo os pensadores e os textos que foram importantes e que foram influência ao redor dessa temática. Após isso, também é exposto os esforços pedagógicos críticos em construção, ou seja, a influência dos movimentos sociais conservadores e progressistas.
É claro que a compreensão desses fatores são muito importantes para que haja realmente uma educação que possa ser chamada de crítica. Mas, embora os autores tenham exposto todos esses fatos de maneira clara e linear, eles dizem que na prática não é assim. No desenvolvimento crítico envolve muitos desdobramentos, muitos desafios e requer uma luta constante. E esse é um conhecimento que não é limitado, muito mais ainda poderia ser dito sobre o tema. Mas, de acordo também com os autores, continuar a assumir essas tarefas apontadas no texto é um passo importante para tornar essa possibilidade de uma educação crítica real.